E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Alisson, da matéria de Geografia. É isso aí. Eu vou acompanhar vocês durante esse período aqui do curso do Enseja. A gente vai ter um total aí de 14 aulas, né, até o dia da prova. E a gente vai estar trabalhando durante esses meses com temas diversos. As nossas aulas vão ser umas aulas bem rapidinhas, vão ser umas aulas de no máximo 30 minutos, 25, 30 minutos, às vezes até um pouco menos do que isso, para tornar a dinâmica um pouco mais rápida, né? Um pouco mais fácil de absorção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. Então, vocês podem estar encaminhando qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem, eu vou estar à disposição para atender vocês. Durante a semana também, a gente vai ficar, eu e os demais professores e professoras, vamos ficar disponíveis para resolução de questões, para responder perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida enquanto estiver assistindo esse vídeo, ou qualquer dúvida que surgir durante a semana, eu vou estar disponível durante a semana com os demais professores, e qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, com a gente de forma geral, né, com todos os professores. Bom, a nossa primeira aula vai ser sobre um tema bem bacana, um tema que é atual, né, é um tema essencial, porque todo mundo depende disso, depende tanto para se alimentar quanto para se locomover. E a gente vai falar hoje sobre transportes, sobre meios de transportes aqui no Brasil. A gente vai fazer uma contextualização histórica, né, e abordar também os meios de transportes mais predominantes no nosso país. Por que que a gente adotou esse modelo, discussões desse tipo. Então, espero que todos vocês gostem. Bom, espero que vocês estejam vendo aí a minha tela. Vou colocar minha fotinha aqui, fica mais fácil para a gente acompanhar. Como eu falei, o nosso tema da aula hoje é um tema de transportes, é relacionado aos transportes, né, transportes no Brasil. Circulação, né, e meios de transporte. É uma caracterização tanto geográfica quanto histórica. É, E conceitos, né? Antes da gente falar sobre como funciona os meios de transportes no Brasil, é bom a gente fazer uma caracterização, uma conceituação, né? O que que é transporte? Porque é um tema que para a gente parece muito banal, mas ele tem ali, né, um conceito por trás de tudo aquilo. O que que é transporte, afinal? Transporte é o movimento de pessoas e mercadorias entre locais. Então, é você sair de uma cidade e ir para outra cidade. Isso é transporte. Ou você, quando você faz uma compra online, por exemplo, você compra um material, às vezes, que está lá em Santa Catarina, e ele é transportado, né, para Belo Horizonte ou para São Paulo, no local que você estiver. Então, isso é um movimento de mercadoria entre locais. Quando você sai de uma cidade para conhecer outra, por exemplo, estou saindo de Belo Horizonte para conhecer Salvador. Também está em transporte. Então, esse é um movimento o quê? É um movimento de transporte de pessoas, né? Dentro dessa questão do transporte, há uma outra temática, né? Ele pode ser dividido tanto dentro da parte de movimentos, né, de pessoas e mercadoria, quanto de infraestruturas e veículos, porque o transporte ele tem que se dar sobre alguma coisa, né? Infelizmente, a gente não consegue voar, senão seria ótimo. A gente precisa de meios para a gente se transportar, né? Esses meios seriam o quê? As infraestruturas. Infraestruturas são, por exemplo, rodovias, né, ruas, estradas, é, ferrovias, né, as famosas linhas de trem, é, até mesmo uma trilha, quando você está se locomovendo ali no famoso a pé, né, manualmente, aquela trilha é uma infraestrutura. Infraestrutura é tudo aquilo que dá suporte para um veículo passar. E quando eu falo em veículo, eu não estou falando exatamente de carro, eu estou falando de caminhão, eu estou falando de trem, eu estou falando de avião, eu estou falando de barco, tudo aquilo que a gente pode utilizar para nos transportar. Então, aquilo que nós utilizamos para nos transportar é caracterizado como um veículo. E por onde esse veículo anda, a gente pode chamar de infraestrutura. Então, temas importantes, né, conceitos importantes. Infraestrutura, o local onde vai ser feito o transporte. O veículo, que é onde, né, o objeto onde está sendo feito o transporte, é por onde a mercadoria ou a pessoa está se deslocando, né? Onde ela vai se deslocar, no caso, é a infraestrutura. E transporte é movimento de pessoas e mercadorias, ok?
Bom, agora aqui, trabalhando com vocês, mostrando para vocês o que são os veículos. Como eu falei, o veículo é aquilo por onde a gente tá se locomovendo, né? É o objeto por onde a gente se locomove. Então, a gente tem como exemplo os aviões, os trens, né, que eles podem ser classificados como os trens de cargas ou trens de pessoas. Alguém aqui talvez pode ter tido a experiência de viajar por aquela estrada Vitória-Minas, né, que sai aqui de Belo Horizonte e vai até lá no Espírito Santo, em Vitória. Aquilo é um exemplo de trem de passageiros. E a gente vê também o transporte de minério de ferro aqui em Minas Gerais. A gente tem o quadrilátero ferrífero, que é onde tem bastante extração de minério de ferro, né? É uma região rica em minério de ferro e a exploração desse minério de ferro. Então a gente vê, é muito comum a gente ver trens transportando minério de ferro. Na região de Itabira, Brumadinho, Nova Lima, a gente consegue ver esse transporte. Então esse é um exemplo de veículo voltado para o transporte de carga. Temos também os navios, né? Todo mundo aqui deve ter comprado, tido alguma experiência de utilizar algum produto, alguma mercadoria feita na China, né? China do outro lado do mundo. Então, para transportar essa mercadoria, geralmente utiliza esse meio, né? Esse veículo, que é o navio, a carga o transporte por navio. Tem também o mais comum aqui para a gente, né, o predominante no Brasil, que é o transporte pelo veículo rodoviário, que no caso seria caminhões, carretas, bitrens, carros, tudo isso são veículos, né? E aí a gente tem um exemplo de um meio de transporte que era muito predominante não só no Brasil, como em toda parte do mundo até determinado período, né? E depois com a Revolução Industrial, tema que vocês verão aí durante as aulas de história, ele foi sumindo um pouquinho, né? Ficou mais predominante na área rural e sumiu muito da área urbana, que é os famosos carros de boi, que foi um dos primeiros veículos que a humanidade inventou, né? A partir domesticou ali as vacas, os bois, já aprendeu já a utilizar a força desses bichos para fazer o transporte. Então criou-se os carros de bois, que ajudou a nossa humanidade durante bastante tempo, embora hoje não seja tão utilizado, né? A gente evoluiu um pouquinho. E aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de infraestruturas. Eu vou reduzir um pouco aqui a minha caixinha, porque eu acho que ela pode estar atrapalhando um pouco a visualização de vocês. Mas infraestrutura de transporte, foi aquilo que eu falei. É por onde aquele veículo, o avião, a carreta, o carro de boi, o navio, um barco, vai se locomover, né? É o local por onde aquele veículo vai se transportar. E aí nós temos como exemplos as rodovias, né? Estradas, rodovias, ruas. Nós temos os portos, que é por onde os nossos navios, né, chegam e partem, e aonde chegam as nossas mercadorias também. Temos também as rotas marítimas, né, por onde esses navios passam. São locais mapeados, então são rotas marítimas, até mesmo para evitar acidentes, perda de mercadorias, naufrágios, né? Por onde esses navios passam são bastante mapeados, né? Temos os nossos rios, que é por onde os nossos barcos passam. Mais para frente eu vou falar com vocês sobre as nossas hidrovias, né, esse meio de transporte que a gente tem, que é a hidrovia, e a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Temos, além disso, os aeroportos, que é onde os nossos aviões chegam, a maior parte do transporte pelo veículo, né, avião, se dá por pessoas, mas a gente tem aviões cargueiros, né, que transportam cargas, que transportam mercadorias, e tudo isso chega no aeroporto, né? Então, o aeroporto, ele é um tipo de infraestrutura de transporte. E temos também algo que é muito comum, provavelmente a maior parte das pessoas já devem ter utilizado, que é a famosa rodoviária. Eu coloquei a foto aqui da rodoviária de BH. Essa foto tem até um som, né? Só de olhar para ela eu já consigo escutar o pessoal gritando no fundo: água, água. A rodoviária, ela é um tipo de infraestrutura de transporte também, muito comum, porque ela recebe ônibus, né? E ônibus é o maior tipo a maior quantidade de veículos que a gente tem em circulação hoje no Brasil, a circulação, assim, de pessoas, né, tirando os carros, são os ônibus, né? É o que mais transporta pessoas no Brasil. Então, essas são as nossas infraestruturas de transporte. Tem esse gráfico aqui, é um gráfico que ele está
ele é apresentado, né, dentro de um dos cadernos. Eu não me recordo se era o caderno do ensino médio ou se era o caderno do ensino fundamental. Mas, de qualquer forma, é um gráfico bastante representativo e ele faz a gente analisar algumas coisas, né? Faz a gente pensar sobre algumas coisas. É um gráfico que ele mostra os principais tipos, né, a porcentagem dos principais tipos de transportes que a gente tinha no Brasil em 1990. É um gráfico que foi apresentado pelo Ministério dos Transportes em 1999. O gráfico é de 1999, mas os dados são de 1990. É muito bom se atentar a esse tipo de informação. Nesse gráfico, a gente observa que em 1990, mais da metade dos principais tipos de transporte no Brasil era feita pelo tipo rodoviário. Esse rodoviário, ele engloba ali veículos como caminhões, carros, motocicletas, carretas, né? E a infraestrutura que está vinculada a esse tipo de transporte são as rodovias, as estradas, as ruas, até mesmo aquelas estradas que não são pavimentadas. Então, essas são as principais tipologias, hein? Principais tipos de veículos e os principais tipos de infraestruturas que estão vinculadas a esse tipo de transporte, que representava aí 58%, mais da metade, né, dos principais tipos de transporte no Brasil. Pensa, por exemplo, que a cada 100 mercadoria cada 100 mercadorias que eram transportadas no Brasil, 58 era feita por rodovias, né? Era feito pelo transporte rodoviário. Então, é um tipo de transporte bastante representativo. Eu não tenho dado atual, eu não sei se o Ministério dos Transportes, que eu acho que hoje chama o Ministério da Infraestrutura, divulgou algum dado atualizado sobre essa temática, mas eu acredito que houve um incremento do transporte rodoviário no Brasil nesses últimos anos. Bom, falando agora sobre um contexto histórico, né, desse tipo de transportes, né, por que ele, né, que a gente utiliza esse tipo de transporte, por que ele é tão significativo, por que ele representa 58% dos principais tipos de transporte no Brasil. Por que a gente adotou ele? O Brasil, ele é um país continental, né, um país extremamente grande. E é um país que ele sofreu um processo de industrialização um pouco tardio, né? O nosso processo de industrialização, ele aconteceu bem depois da França, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Ele demorou a chegar aqui. Ele começou a ser adotado, né? Não, começou a ser impulsionado, principalmente no finalzinho ali da primeira metade do século XX, né? Do século passado, entre 1930, 40, 50, por aí. E o que aconteceu? O Brasil, ele, na época, existia um pensamento, né, uma ideia de que quanto mais rodovias um país tivesse, mais desenvolvido ele era, né? Tipo assim, temos que abrir rodovias, abrir vias, estradas, para dar espaço ao progresso. Então, o Brasil ele foi mergulhado nesse tipo de política pública. E um, uma, existia ideias de governos que era muito pautada nisso, né? A gente começou a ver isso de forma mais intensa durante o governo do Getúlio Vargas, e a gente teve o boom disso durante o governo do Juscelino Kubitschek, né? Existia até uma campanha popular para as pessoas adquirirem carros, por exemplo, o Fusca, né? Era uma marca do governo do Juscelino Kubitschek. Então, existia um lobby muito pesado. Quando eu falo de lobby, eu falo assim de interferência, né, de influência de empresas automobilísticas, Ford, principalmente Ford, que se eu não me engano que já estava sendo presente aqui no nosso país. Então, produziam-se carros e abriam-se rodovias. Então, o país acabou adotando esse modelo, né, por influência do mercado, né, do mercado de indústria automobilísticas. E aí, só contextualizando essa fotinha que a gente tem do lado, que é a foto da rodovia Transamazônica, a famosa rodovia Transamazônica, que seria aquela rodovia que levaria o progresso para dentro da nossa região amazônica. É uma obra faraônica que foi iniciada durante o regime militar e que não foi concluída, né? Não houve estudos tão aprofundados
sobre a logística, não houve planejamento na construção dela. Então é um projeto que ele deu errado, ele é difícil de ser concluído, é, é muito grande para a iniciativa pública tomar conta desse projeto. É muito difícil porque aquela região ela tem uma característica climática que deteriora asfaltos, então a manutenção ficaria muito cara. Enfim, foi uma obra mal pensada, né? Principalmente porque ela entrou dentro de áreas florestadas e o impacto ambiental sobre essa região foi muito alto. Então, que implicações esse tipo de modelo que o Brasil adotou, de priorizar a produção de automóveis e associar o progresso à abertura de estradas, pode trazer para um país como o Brasil, né? E que tem uma área muito grande. Então, voltando aqui à pergunta que eu acabei colocando as outras informações aqui dentro. Que implicações isso pode trazer para um país como o Brasil, que tem uma área muito grande? O nosso país, como eu já mencionei antes, ele é um país que tem dimensões continentais. Quando a gente fala de dimensões continentais, o que a gente está falando? O nosso país tem praticamente o tamanho de um continente. Pensa, por exemplo, a Europa. A Europa é um continente, tem vários países ali, e a área da Europa como um todo é muito próximo à área do Brasil. Se a gente pega o mapa mundi, até mesmo o Google, se a gente abrir no Google Maps e tirar o zoom, a gente vai ver que o Brasil ele ocupa a maior parte da América do Sul. Não é à toa que a gente está entre os cinco países mais que tem maior, né, área territorial, né, próxima aí dos Estados Unidos, China, Canadá, Rússia. O Brasil está entre esses países que tem a maior área, né, que possuem uma das maiores áreas, um dos maiores territórios, né. Então, que tipo de implicações adotar esse modelo automobilístico traz para a gente? Bom, o nosso país ele é gigante. É difícil a gente abrir estrada nele como um todo. Nossas regiões são regiões muito distintas, são regiões diferentes, com topografia, né? Quando eu falo topografia, eu estou falando de característica de relevo. O relevo é muito diferente. Você tem área montanhosa, você tem área mais plana, você tem área alagada, então é muito complicado. E são áreas também com climas diferentes. Você colocar um asfalto na região amazônica, que é uma área que chove bastante, que tem um alto índice, né, que a gente fala de pluviosidade, aquele asfalto vai deteriorar, né? Então é muito complicado isso. E também o nosso país é muito grande, então você pegar uma mercadoria de São Paulo e levar até o Amapá por rodovia fica um pouco complicado. Então a gente tem que dar uma analisada nessa questão também. É um país muito grande, fazer a interligação das várias regiões, das várias cidades por rodovia, fica um pouquinho complicado. Bom, será que o transporte rodoviário é o mais adequado para longas distâncias? O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Dá pausa aqui no vídeo, pense um pouquinho e me responde. Não, né? Não é o mais adequado, não. Para longas distâncias, não é nem um pouquinho mais adequado. Eu tracei uma rota aqui de Porto Alegre, que é a nossa capital mais ao sul, né? Que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, até Boa Vista, que é a capital de Roraima, que é a nossa capital mais ao norte. Uma pessoa que está transportando uma mercadoria, uma pessoa que está de mudança, imagina, do Rio Grande do Sul até Roraima. Se ela for fazer esse transporte por carro ou por caminhão, enfim, pelo transporte rodoviário, ela levaria cerca de 75 horas ininterruptas para chegar até Roraima, por acessos que muitas vezes não vão ter condições muito boas, né, as condições muito boas para, como eu posso dizer, para trafegar. Então é um pouco complicado, é um pouquinho complicado isso, né. É, além disso, como eu falei, passa por regiões extremamente diferentes, né. O carro pode estragar, a pessoa também precisa descansar. E além disso, há um gasto gigante com combustível, a pessoa vai sair de um local para o outro, quando essa distância é muito grande, há um consumo muito grande de gasolina, de diesel, então tudo isso encarece a viagem. Eu dei o exemplo aqui agora de um transporte de pessoas, mas vocês podem fazer associação com o transporte de mercadoria. Se essa mercadoria está saindo numa distância como essa apresentada, vai estar embutida ali dentro do valor do frete, né, que é o valor agregado pelo transporte dessa mercadoria, gasto com combustível, para longas distâncias esse combustível vai ser caro. Gastos com manutenção do automóvel, porque esse automóvel, seja ele caminhão, carreta ou carro,
ele vai estar em operação, ele vai estar sujeito a empecilhos aí durante a viagem. Pode ser empecilhos relacionados às condições, às más condições das estradas, ou mesmo em função do próprio veículo, né? Que às vezes pode estar ali com as condições um pouco precárias, pode estragar, e esse custo, querendo ou não, vai ser embutido dentro do frete. Não de forma direta, né? Ninguém é obrigado a pagar pelas más condições de um caminhão. Mas a pessoa que está vendendo aquilo para você, quando ela calcula o frete, ela acaba calculando esse tipo de taxa também. Sem contar também que grandes regiões, em grandes estradas, rodovias, a gente tem a presença de pedágios. A pessoa precisa pagar uma taxa, um imposto para estar trafegando ali. O governo federal acabou entregando algumas estradas para iniciativa privada. Então, e a iniciativa privada cobra pelo uso dessas rodovias. Então, tem também um gasto aí com pedágios associado dentro ao frete. Então, o transporte rodoviário, ele não é o mais adequado para longas distâncias. Opa, passou demais aqui. Por que desculpa, gente, só um minutinho aqui que pulou para mim aqui. E nas cidades, onde as distâncias são menores, é viável também? Esse tipo de transporte ele é viável? Sim, ele é viável. Eu coloquei aqui um exemplo de um projetinho, né, de uma melhoria no anel rodoviário de Belo Horizonte. Para cidades muito próximas é extremamente viável, porque ficaria muito caro você adotar um outro tipo de transporte. Por exemplo, você vai adotar um transporte por avião de uma cidade vizinha a outra, não há necessidade. Ou um transporte ferroviário, geralmente não há necessidade, sai caro, um meio de transporte que às vezes sai caro para uma distância muito pequena. Você tem uma economia aí de tempo, porque entre uma cidade e outra você pode traçar uma rodovia, então essa rodovia, como ela vai ser curta, né, você tem um tempo ali de deslocamento menor, e você tem um gasto também menor. Então, para distâncias menores, o transporte rodoviário é excelente, mas para distâncias um pouco maiores, né, para locais com dimensões continentais, como o Brasil, de uma forma geral, fica um pouquinho mais complicado. Bom, a segunda categoria que a gente tem aqui de principais transportes no Brasil é a categoria do transporte ferroviário, que ele ocupa aí mais ou menos 21% dos principais transportes que a gente tem no Brasil. Voltando àquela linha de raciocínio que eu tinha apresentado para o transporte rodoviário. A cada 100 mercadorias ou pessoas transportadas no Brasil em 1990, 21 se dava pelo transporte ferroviário. E esse número ele é bem expressivo porque a gente tem, principalmente aqui na região de Minas Gerais e nas regiões produtoras de grãos, uma vocação para o transporte ferroviário, principalmente para o escoamento do minério, né, e para o escoamento de grãos, né? Tem muita região que faz escoamento de soja, de feijão e de milho, soja e milho principalmente, a partir do transporte ferroviário. E aqui na nossa região, também um pouquinho lá no estado do Pará, ao transporte ferroviário para o escoamento do minério de ferro. Então, esses 21% está muito relacionado a esse tipo de transporte de mercadoria. E a gente tem também o transporte de pessoas. Tem uma linha de trem que é muito famosa, que é a linha Vitória-Minas, né, que sai de Belo Horizonte até Vitória, no Espírito Santo, onde há o transporte de pessoas. E a gente ainda não pode esquecer dos metrôs e dos trens metropolitanos, que fazem o transporte de pessoas, né, diariamente. Uma quantidade enorme de pessoas utilizam aí diariamente trens metropolitanos e o metrô. Então, esses 21% aí engloba essas categorias de troca, né, de pessoas e de mercadorias. O transporte ferroviário, ele foi, assim, durante muito tempo, um principal tipo de transporte no Brasil. Por que eu falo isso? Se a gente pensar um pouquinho dentro do contexto da Revolução Industrial, quando ela se deu, um dos principais tipos de transporte que a gente tinha lá no continente europeu era o transporte por ferrovia, né? Na época não existia carros, a invenção do carro se deu num período mais recente, né? Então, esse tipo de transporte foi importado para o Brasil. Se vocês tiverem curiosidade, tem alguns materiais na internet aí que falam sobre um carinha lá de São Paulo, que o nome dele era Barão de Mauá. As pessoas falam que foi o cara que trouxe o trem, o transporte ferroviário para o Brasil, a ferrovia para o Brasil. Bom, a introdução desse tipo de transporte no Brasil, ela começou
em meados do século XIX, né, no interior de São Paulo, né. As primeiras ferrovias, elas foram construídas para transportar o café, que era a principal produto de exportação do Brasil. Quando eu falo exportação é aquilo que sai, que é vendido do nosso país, que vai para fora, né. O nosso país produz e exporta para fora. Importação é quando entra, e exportação é quando sai. Então, a gente está falando aqui do café, que era o principal produto brasileiro, de exportação brasileiro, e ele era transportado por ferrovias, né, que saía do interior de São Paulo e ia até a região ali do Porto de Santos, onde ela embarcava nos navios e iam até os mercados internacionais, né, principalmente a Europa, que consumia bastante café. Em Pernambuco, já no Nordeste, a ferrovia se espalhou pelo litoral, atendendo às necessidades da produção da cana-de-açúcar, né. O Pernambuco tinha uma vocação muito grande para a produção de cana-de-açúcar, e a ferrovia foi utilizada também para o escoamento, dessa matéria-prima. Praticamente a mesma coisa que acontecia em São Paulo, só que em São Paulo o produto era o café. E aqui em Minas Gerais, né, já no começo do século XX, né, os trens passaram a levar até o litoral do Espírito Santo o minério de ferro, né. A gente tem a criação de algumas mineradoras na nossa região do quadrilátero ferrífero, principalmente na região de Itabira, Itabirito, eh, e aí a extração do minério de ferro, e esse minério de ferro ele é transportado até o Espírito Santo, né, que é o menor traçado da nossa região até o litoral, onde é então exportado, né, o nosso minério de ferro. Então o transporte ferroviário no Brasil, ele está muito ligado a essa questão da produção, né, do extrativismo. Você faz a extração ali da matéria-prima e você vende ela, exporta ela para fora. Então, está muito ligado a um termo que é muito importante, que é o termo de commodities, né, que são matérias-primas que são criadas aqui, né, que são criadas não, que são extraídas aqui do nosso país, que são vendidas para fora. E lá fora ela vai ser beneficiada, vai ser aprimorada e algumas vezes até volta mais cara para a gente. Mas o transporte ferroviário aqui no Brasil estava principalmente relacionado a isso, ao escoamento da produção. As ferrovias elas foram utilizadas durante muito tempo, né? E ela revolucionou, porque antes você tinha um transporte de cavalo, de mula, todo mundo já deve ter ouvido falar dos tropeiros, né. Então estava muito ligado a esse tipo era muito precário o transporte dentro do nosso país, as regiões não conversavam entre si, o transporte durava até meses, e as ferrovias elas vieram para ajudar. O transporte ficou um pouco mais rápido, bem mais rápido, na verdade, e ela conseguia transportar um volume maior de material. Então ela revolucionou completamente o meio de transporte aqui no Brasil. E ela mudou também bastante a paisagem, porque a partir do momento que você está criando ali as linhas, né, estações, você está alterando a paisagem, você está alterando aquele local. Muitas cidades cresceram ao torno de estações, a própria construção dos trilhos, né, da linha, ela demandou de trabalhadores, esses trabalhadores às vezes acabaram se fixando ali próximo a uma linha, e dessas pequenas fixações, dessas pequenas ocupações, acabaram surgindo vilas, e essas vilas se evoluíram para cidade. É o caso de muitas e muitas cidades que a gente tem aqui no Brasil. Eh por último, não por último, né, mas uma outra categoria bastante expressiva de transporte no Brasil é são as hidrovias, né, são o transporte aquaviário, que representava 17% do transporte no Brasil em 90. Transporte aquaviário, como o próprio nome diz, ele depende de água, né, e nesse caso a gente está falando de água doce, no caso do transporte de água salgada a gente dá o nome de marítimo, né, que se dá por navios. O aquaviário a gente está falando sobre rios, lagoas e canais, né. No nosso caso, principalmente rios. Ele é um tipo de transporte que a gente falaria que ele é mais ecológico, porque ele, né, acaba indo ali no fluxo das águas. No entanto, ele é um tipo de transporte que ele é muito dependente das condições físicas, das condições ambientais do local onde ele está se dando, né, do rio que ele está se dando. Os rios, eles têm características
um pouco distintas, né? No meio de um rio você pode ter rochedos, você tem partes que são assoreadas. Quando eu falo de assoreamento, eu estou falando ali de quantidade de bancos de areia que foram trazidas da margem para dentro do rio, e esses, né, veículos podem acabar ficando atolados. Mas ele é um tipo de transporte bastante promissor, que tem uma potencialidade muito grande, e ele poderia sim ser utilizado de forma extremamente assim intensiva no Brasil. Por quê? Porque a gente nós, né, o Brasil ele é um país rico em em hidrografia, né? A gente tem aí muitos rios e rios largos e profundos que possibilitariam esse tipo de transporte. E a gente tem aqui a hidrovia Tietê-Paraná, que é uma hidrovia que envolve o estado de São Paulo, também envolve um pouquinho ali, né, mais a região do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, e principalmente o estado do Mato Grosso do Sul. É uma hidrovia, uma infraestrutura, de certa forma, que ela possibilita o escoamento de produções muito volumétricas desses estados mencionados, né? Quando eu falo de volumétrica, de grandes quantidades aí de produtos, de mercadorias podem ser transportadas por essas vias. E aí é claro que tem empecilhos, porque às vezes você tem queda d'água, e aí a gente tem que desenvolver eclusas. Quando eu falo de eclusas, é essa estrutura aqui, que tem uma queda d'água, é como se fosse um elevador de barco, né? O barco está numa área mais alta, você entra ali dentro de uma espécie de elevador de água, vai abaixar e ele vai mudar de nível. A mesma forma seria do sentido contrário, ele pode subir, né, e ir para um nível mais alto. A hidrovia, né, Tietê-Paraná, ela percorre 5 estados, né, totalizando 2,4 mil quilômetros, então ela é bastante extensa. E quando eu falo 2,4 quilômetros, 2,4 mil quilômetros é de trechos navegáveis, então são de trechos que não apresenta risco de encalhamento, por exemplo. Cerca de 800 quilômetros ficam em São Paulo, né? Então, São Paulo, aí, que a gente sabe que é um estado com grande vocação para a produção industrial, ele tem uma hidrovia ali para ajudar no escoamento de sua carga, principalmente para esses países, os nossos vizinhos aqui, né? Os vizinhos da América do Sul, dá para transportar para a Argentina, para o Paraguai, tudo para a Bolívia, tudo a partir dessa hidrovia.